Você sabe o que é a fantasia? Você é uma pessoa à fantasia? Este é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, sou Helene do canal Mente Positiva e eu vou falar hoje sobre a fantasia. Mas antes eu gostaria que você desse um like aí para mim, que você se inscrevesse no meu canal, ative a sinetinha aí para você receber as notificações do canal Mente Positiva. Vamos falar então sobre a fantasia. O que seria a fantasia? A fantasia, gente, é também conhecida como imaginação cega. Ela vem da palavra grega que significa a fantasia, que significa imaginação, e o A na frente, que é sem. Então, uma pessoa sem imagens, ela não consegue identificar as imagens que ela tem guardado no cérebro dela, no inconsciente dela. Então, por exemplo, se eu falar para uma pessoa fantasia, lembra de um cavalo, ela não vai conseguir puxar da memória dela uma imagem de cavalo. Fica tudo preto para ela, tudo escuro, mas não chega a ser exatamente uma imagem de um cavalo. Ela não consegue puxar essa imagem, a não ser que você mostre para ela a imagem, ela vai conseguir identificar que aquilo é um cavalo. Mas fazer ela puxar da lembrança dela uma imagem fica muito difícil para essas pessoas. Muitas delas dizem que também são incapazes de relembrar sons, de relembrar gostos. E aqui eu vou falar um pouco sobre a linha do tempo da fantasia, porque, embora seja um termo novo, na verdade, ele já meio foi descrito já há alguns anos, tá? Então, a primeira vez que se falou um pouco sobre fantasia, o termo foi usado 340 anos antes de Cristo pelo Aristóteles. Ele descreveu as imagens da nossa cabeça com o termo fantasia. Em 1880, o psicólogo britânico Francis Galton foi o primeiro a relatar aí os primeiros casos aí de variedades das pessoas com relação às imagens. Ele fez um estudo aí com 100 pessoas e pediu para que essas 100 pessoas pudessem visualizar o café da manhã. E dessas 100 pessoas, 12 dessas pessoas estudadas tiveram problemas de imagem, ou seja, elas não conseguiam, aí as imagens eram muito fracas ou não tinham nenhuma imagem mental representativa para essas pessoas. Em 1973, o psicólogo britânico David Marks, ele criou um questionário para medir aí as diferenças individuais aí das vivências das imagens. E desde da sua publicação desse questionário, foi referenciado em mais de 1.200 estudos e recebeu atenção considerável aí nos domínios da psicologia, da filosofia e, mais recentemente, aí, neurociência cognitiva. Em 2003, Oliver Sacks publica um artigo The Mind's Eye no The New Yorker e aponta aí as variações nas imagens visuais das pessoas. E aí ele começa a descrever falando como sua mãe enxerga muito bem as imagens, como ela consegue puxar bastante as imagens dentro da sua memória. E aí ele descreve aí também um encontro com um homem em sua conferência médica, em que ele não conseguia ter nenhuma imagem visual ali para ele que vinha na memória dele.
Em 2009, um homem de 65 anos, ex-pesquisador conhecido como paciente MX, passou aí por uma cirurgia cardíaca. E aí ele relatou que perdeu toda a sua capacidade de imaginar. E o professor Adam Zeman, da Universidade de Exeter, publica um estudo referente a isso e começou a colocar aí o termo imaginação cega. No mesmo ano, Bill Fall, do Brilton Parker College, na Geórgia, relatou que cerca de 3 a 5% aí das 2.500 pessoas que ele consultou relataram que não conseguiu ter imaginação visual nelas. E aí esse número serviu também para ter uma estimativa aí da população em geral que vive com a imaginação cega. Em 2010, a revista Discover publica uma história aí sobre o paciente MX e diz que ele não está sozinho nessa. Lembra do paciente MX, aquele que teve problemas cardíacos? Então, ele volta aqui na revista Discover, que eles publicaram, falando sobre ele como paciente, que ele não estava sozinho ali nesta empreitada, né? E que vários entrevistados aí relataram que estavam na mesma situação, diferentemente dessas pessoas, elas não tiveram nenhum problema, elas nasceram assim, elas vieram ao mundo com esse tipo de problema de imagem cega. Foi só em 2015 que o termo afantasia veio realmente com força total. O professor Adam Zeman, que conduz um estudo aí com 21 pessoas, ele revela aí discrepância entre uma e outras, né? E ambas extremidades aí, então ele consegue entender que essas pessoas têm problemas de visualização e que elas, na verdade, são opostas ao hiperfantasia, que o hiperfantasia, na verdade, é pessoas que conseguem imaginar ao extremo, muita coisa, muita imagem vem muito facilmente para essas pessoas. E aí Zeman coloca aí o termo a fantasia para esse tipo de pessoas que não conseguem ter imagens vívidas na cabeça. Em 2018, uma pesquisa aí liderada aí pelo Dr. Joel Pearson e juntamente com o mesmo professor, o Adam Zeman, eles fizeram um estudo aí para identificar em que momento, em que parte do cérebro está localizada a parte que as pessoas não conseguem vivenciar essas imagens. E esses estudos aí, eles descobriram também que, na verdade, a fantasia é uma condição que envolve a falta da imaginação sensorial e não a falta da metacognição no cérebro. E aí, gente, a metacognição aí significa que a metacognição é a habilidade de você estar refletindo sobre uma determinada tarefa, tipo ler, escrever, né? Então, é exatamente por aí. Em 2019, Tom Ebeyer criou a Fantasia Network, porque ele foi um dos estudados aí na época do Zeman, em 2015. E aí ele resolveu um network de pessoas aí, a fantasia. Em 2020, um estudo liderado aí pela Rebecca Keogh descobriu que as imagens estão muito ligadas ao tipo de excitação dos neurônios que a pessoa tem. Então, quanto mais excitação aí que a pessoa tem nas diferentes regiões do cérebro, mais ela vai ter essas imagens, esses insights aí de imagens. E aí foram as primeiras pistas aí para dizer que pode causar a fantasia e que pode causar hiperfantasia. E em 2021
foi feito aí um evento, aí uma conferência que a Fantasia Network que organizou, reuniu vários cientistas, filósofos, pensadores aí da área, para que eles pudessem aí, com criatividade no mundo, desafiassem crenças antigas sobre o que significa aí imaginar e criar. E aí, essa renda desse evento foi exatamente revertida para continuar aí os estudos da fantasia. E aí vem uma curiosidade, né? Quais são as pessoas notáveis aí no mundo que são consideradas afantasias, né? Ed Catmull, olha aí, o cofundador aí da Pixar, ex-presidente da Walt Disney Studios, gente. Catmull, ele, na verdade, ele é a fantasia, né? Fez aí uma pesquisa com 540 pessoas aí dentro da Pixar, seus colegas, sobre visualização mental aí, e ele descobriu que os gerentes de produção, olha que interessante, que os gerentes de produção atendiam terem pessoas que tinham muito mais fácil a visualização do que os próprios artistas. Olha aí que interessante, né? Outras pessoas famosas aí que são a fantasia, a Blake Ross. Olha aí, gente, o co-criador do navegador Mozilla Firefox, ele é a fantasia. Richard Herring, um comediante britânico, também é a fantasia. John Halley, autor de ficção científica, também é a fantasia. Michelle Sagara, ela é uma autora de fantasia, porém ela é a fantasia. Olha que interessante isso, gente. Então é isso, gente. Hoje eu falei um pouquinho sobre a fantasia, que é um termo super recente, super novo aí. Eu volto na sexta-feira com um assunto super quente. Falar um pouquinho sobre nossas crenças relacionadas aí às mudanças da modernidade, de mudança de gêneros, de toda esses ares aí que vem à tona para quem é de uma geração mais antiga. Eu fico por aqui no canal Mente Positiva e um grande beijo, uma boa quarta-feira para vocês. Tchau, tchau.